Pode começar. Vamos. Vamos lá. Pedro, você faz a apresentação aí da Dani, então. Tá bom, combinado. Então, pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais um encontro científico da Sonerd. Agradeço a presença de todos. Peço desculpas por estar no carro ainda. Trânsito, mais uma vez, aprontando das suas aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente tem uma sessão de um tema, um hot topic em nefrologia, né? Que é a onconefrologia. Acho que a oncologia é um hot topic em tudo, né? Então, a nefrologia também, acho importante a gente ter essa visão diferenciada do paciente com acometimento renal e câncer, né? E frente a novos remédios, novas terapias, acho que é importante a gente se atualizar nisso, e a gente chamou a Daniele Cunha, médica do INCA, médica também, mestranda também do INCA, e a médica nefrologista, parte do comitê de nefro-oncologia da SPN, recém-criado, e ela representa o Rio de Janeiro nesse comitê. E a Dani tem um interesse grande nesse tema, tem buscado cada vez mais se atualizar. A gente chamou ela para passar para a gente um pouco dessa experiência dela e sobre a atualização nesse tema que é a onconefrologia. Dani, obrigado. Pode começar. Obrigada, Pedro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre onconefrologia e os seus novos desafios. Quando a gente pensa em onconefrologia, né, a gente tem uma gama enorme de temas para conversar, para debater. Só que o que eu vou falar hoje é apenas assim, vou pincelar um pouco sobre a onconefrologia para vocês. Eu me juntei recentemente ao comitê de onconefrologia, né, como o Pedro falou. Então, vamos começar a conversar um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Passou demais, vamos voltar. Ih, gente. Deixa eu voltar. O objetivo dessa aula é principalmente ter uma visão geral sobre a onconefrologia. A gente não vai entrar em nenhum tema específico, porque não dá tempo. É muito vasto, né, a onconefrologia. Conversar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença renal nos pacientes oncológicos, fazer uma revisão sobre medicações antineoplásicas, conversar sobre as imunoterapias, que é o que tem de mais novo agora que a gente está fazendo na oncologia, e falar sobre terapias celulares, que também, assim, o que foi recentemente aprovado, foi esse ano. Então, a gente tem um grande caminho a percorrer aí na terapia celular. Vamos lá. Então, por que onconefrologia, né? Quando a gente fala de onconefrologia, a gente tem uma interseção entre a nefrologia, a oncologia e a hematologia. Então, na verdade, a gente tem que pensar nesse paciente, que esse paciente, ele, além de ter os problemas renais dele, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele já tem uma doença renal crônica, ele, além disso, ele tem um câncer, ele está fazendo uma quimioterapia no momento. Então, esse paciente é um paciente complexo, paciente que apresenta várias alterações, que a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo na oncologia, na hemato, na quimioterapia desse paciente, para poder dar o melhor tratamento para ele, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre epidemiologia, né? A estimativa do caso de câncer nos Estados Unidos em 2023, a gente tem aqui, olha, em homens, 288 mil novos casos de câncer de próstata, enquanto em mulheres, 297 mil casos de câncer de mama. Desses casos, a gente tem aqui que a mortalidade, 34 mil para câncer de próstata, enquanto de mama, 43 mil. Então, a gente tem uma grande quantidade de pacientes ou curados ou parcialmente curados que vão ficar sendo acompanhados pelo oncologista, vão viver anos, 5 anos, 10 anos, e esses pacientes vão apresentar alterações de função renal. E esse gráfico aqui é muito interessante, é um gráfico de mortes evitadas por câncer nos Estados Unidos de 1991 a 2020.
Aí você vê aqui que a gente tem uma linha azul, que depois a linha vermelha continua aqui, né? Isso seria caso nós continuássemos a fazer as medicações quimioterápicas que a gente faz normalmente. A base da quimioterapia é a cisplatina, né? São as platinas. Então, se a gente continuasse, a gente teria essa elevação da mortalidade. Só que o que aconteceu aqui de diferente? O que faz essa curva mudar? São as imunoterapias. Aqui a gente começa, com o advento das terapias mais guiadas para as células neoplásicas, a gente tem uma mudança aqui do padrão de mortalidade, está vendo? Então, a gente tem 2,5 milhões de mortes evitadas, previstas, né, com a modificação da terapia, das medicações dadas para esses pacientes. Isso em homens, enquanto em mulheres a gente também tem o mesmo gráfico, só que 1.200.000 mortes evitadas. Tem uma previsão de que daqui a 10 anos, 1 a cada 2 homens nos Estados Unidos vão ter câncer e 1 a cada 4 mulheres nos Estados Unidos vão ter câncer. Então, assim, é uma doença muito prevalente e que, com a melhoria do tratamento, melhoria do suporte desses pacientes, esses pacientes vão viver por longos tempos, por longos períodos, coisa que a gente não via há 10, 20 anos atrás. Já no Brasil, a gente mostra a estimativa de câncer também, onde a próstata é o principal, 71.000 novos casos, 2023, e de mama, 73 casos, seguindo o padrão americano. Então, a gente tem aqui que a gente começa em 2000, esse artigo é de 2011. Foi o primeiro estudo realizado numa grande população oncológica para avaliar o risco de doença renal aguda, de lesão renal aguda. Foi uma coorte dinamarquesa, eles fizeram um levantamento de 37.267 casos entre janeiro de 1999 e dezembro de 2006. Eles observaram que no primeiro ano o risco de lesão renal aguda era de 18%. Eles levaram como critério um aumento de 50% na creatina de base. E quando você acompanha esse paciente em 5 anos, o risco dele desenvolver alguma alteração renal, essa alteração de 50% da creatina de base, seria de 27%. Então, você vê, já em 2011, a gente já começa a observar com mais carinho essa população oncológica, né? Observando essa parte renal específica deles. E a gente vê que a gente tem isso acontece principalmente com pacientes com câncer renal, né? Um paciente que talvez tenha feito uma nefrectomia total, uma nefrectomia parcial, paciente com hepatocarcinoma e paciente com mieloma múltiplo. Depois, nesse segundo estudo, foi um estudo realizado, esse trabalho foi publicado em 2013, 10 anos atrás, e ele quis mostrar a incidência da lesão renal em pacientes hospitalizados no MD Anderson. Então, aqui ele só pega pacientes hospitalizados. O MD Anderson é o maior centro de câncer dos Estados Unidos, e ele avalia esse paciente de maio a julho de 2006. Então, ele observou 3.558 pacientes internados. 12% dos pacientes apresentaram algum tipo de lesão renal, sendo que 68 apresentaram uma creatinina com a elevação acima de 1,5 da de base, 21% apresentaram a elevação de 2 vezes a creatinina de base e 11% apresentaram elevação de até 3 vezes a creatinina de base. E 4% desses pacientes precisaram de hemodiálise. Então, os fatores de risco principais nesses pacientes estudados foram diabetes, pacientes em quimioterapia, pacientes que utilizaram contraste, pacientes que apresentavam hiponatremia e que utilizaram antibióticos no período. Então, nesse gráfico, a gente vê bem aqui que acontece quando a gente tem uma piora dessa função renal, aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma diminuição da sobrevida desses pacientes. Então, a gente evitar a disfunção renal no paciente oncológico é muito importante para a sobrevida. Então, comprovado aqui já nesse estudo. Agora, vamos conversar mais específico de lesão renal aguda no paciente oncológico.
A gente tem, quando a gente pensa no paciente oncológico, nós temos que pensar que esse paciente é um paciente que já tem os fatores dele de risco para a doença renal, né, que seriam, ele já tem uma idade mais avançada, acima de 65 anos, ele já pode ter uma doença renal de base, já tem uma alteração da função renal, diabético, hipertenso, insuficiência cardíaca, alguma doença hepática. E esse paciente, além dos problemas, dos fatores de risco independentes, né, do câncer, ele também agora precisa tratar um câncer que ele descobriu. Então, a gente tem os fatores relacionados ao câncer, que seriam obstrução, infiltração, fatores relacionados ao tratamento. Esse paciente fez uma radioterapia, precisou de uma radioterapia, ele está fazendo uma quimioterapia usando platina. Não, mas ele vai fazer uma imunoterapia ou ele vai fazer uma terapia celular. Então, esse paciente é um paciente complexo, com muitos problemas, né, que podem levar a essa lesão renal aguda. Agora, pensando no néfron, vamos pensar na toxicidade que cada droga pode fazer no rim. E aí a gente consegue pensar melhor como a gente pode ajudar esse paciente, né? Eu dividi esquematicamente aqui para a gente ter uma ideia. Então, vamos ver. A gente tem aqui lesão vascular. Quais são as medicações principais? A gente tem citabina, a gente tem a cisplatina, que é muito utilizada, é a base da quimioterapia, né? Os inibidores de protease, os utilizados no mieloma, os inibidores da angiogênese, né, da VEGF, que é bevacizumab, inibidores da tirosina quinase. Aí eu dividi esquematicamente aqui na glomerular, que a gente tem o mTOR, que é a rapamicina. A gente tem no túbulo contornado proximal ciclofosfamida, cisplatina, metrotexato usado também em altas doses, em leucemias. Intersticiais, a gente tem a cisplatina novamente, tem os inibidores de checkpoint imunológico, né, que seriam as imunoterapias, os bloqueadores de correceptores imunes, túbulo contornado distal ciclofosfamida e túbulo coletor o metrotexato, fazendo os cristais do metrotexato, né? Então, isso é um apanhado geral, tá? A gente precisa gravar nada disso, é mais para a gente tentar entender que cada droga pode agir em diversos locais do néfron, para a gente poder ter uma visão do que vai acontecer. Quando a gente fala de cisplatina, que a gente utiliza muito, como que vai acontecer essa nefrotoxicidade pela cisplatina, né? A gente tem aqui a cisplatina, ela entra pelo esse receptor de OCT2, ela vai fazer uma alteração do DNA dessa célula, tá vendo? Uma injúria mitocondrial. E aí a gente vai ter todas as alterações causadas pela cisplatina. Cisplatina pode levar a lesão renal aguda em até 32% em pacientes com dose única, tá? Normalmente é não oligúrica, o paciente apresenta uma hipomagnesemia, pode apresentar-se com uma nefropatia perdedora de sal e uma síndrome de Fanconi. Os fatores de risco principais são os pacientes em sexo feminino, idosos, tabagistas, pacientes com hipoalbuminemia e pacientes que já têm alguma lesão renal crônica. Essa hipomagnesemia agrava a lesão renal, então a gente tem como prevenção principal reposição volêmica nesse paciente que vai fazer uso da cisplatina. O uso de manitol é um pouco controverso, e reposição de magnésio. Então, o que acontece normalmente? O paciente já recebe uma quantidade grande de volume e a reposição do magnésio, mesmo sem ele apresentar hipomagnesemia. Então, antes da quimioterapia, ele já faz o volume e o magnésio. E a gente tenta sempre utilizar a dose mais baixa possível para esse paciente de cisplatina. A gente tem que ver, né, o clearance desse paciente para poder calcular a dose da cisplatina dele. A gente não pode fazer uma dose acima, por causa da nefrotoxicidade, nem abaixo, baixo demais, a ponto de não conseguir tratar esse paciente adequadamente. Então, é tentar utilizar a dose mais baixa possível para aquele paciente com câncer. Então, a gente vê aqui nesse estudo, é um estudo de 2016,
retrospectivo, de janeiro de 2000 a setembro de 2011. Eles pegaram pacientes que fizeram uso de cisplatina e sobreviveram até 5 anos após a primeira dose. Então, a gente tem aqui, olha, aqui 11%. Eles estão aqui. E quando a gente passa após 5 anos, 30% evoluíram para doença renal estágio 3. A gente tinha 11% aqui, isso vai a 30%. Nesse estudo, nenhum paciente necessitou de hemodiálise, e os fatores de risco principal foram idade e pacientes que fizeram altas doses de cisplatina. Então, mostra que a cisplatina faz sim, mesmo após 5 anos de você ter feito a primeira dose, esse paciente pode apresentar uma doença renal. Agora, um pouquinho sobre metrotexato, né? O metrotexato é um derivado do folato. E o que acontece, né? A gente faz o metrotexato para o paciente, esse metrotexato entra na célula e ele vai bloquear a síntese do tetrahidrofolato para o dihidrofolato. Bloqueando essa síntese, ele impede a formação das purinas, da tiamina e a divisão dessa célula. Isso aqui não acontece. Então, o metrotexato pode fazer acúmulo de cristais intratubulares, que vão precipitar em pH ácido, pode levar à lesão renal aguda de 2 a 12% dos pacientes tratados. A gente está falando aqui de pacientes que fazem altas doses de metrotexato, tá? Pacientes que têm uma leucemia, que vão fazer doses altíssimas, doses que a gente não faz normalmente, né? Então, esses pacientes podem desenvolver diversas alterações. A nefrotoxicidade não é a principal é uma leucopenia severa, né? É o efeito adverso de altas doses de metrotexato, mas a gente vê pacientes de 2 a 12% desses pacientes podem apresentar lesão renal. A resolução é lenta, de 16 até 22 dias. O fator de risco principal é uma doença renal pré-existente. E a prevenção para essa nefrotoxicidade, reposição volêmica, antes de fazer a medicação, e alcalinizar essa urina. E quando a gente faz a medicação, o metrotexato, o que a gente pode fazer a mais? A gente pode dar o leucovorin, ele vai liberar aqui, para acontecer o tetrahidrofolato passar para dihidrofolato, então o leucovorin age aqui, e a glucarpidase, né? Que a glucarpidase ela vai lá agir extracelular. Então, ela vai pegar esse metrotexato aqui e quebrar a proteína solúvel. Então, ela quebra e aí ele consegue tirar do meio extracelular. Então, você vai fazer os dois tratamentos juntos. Você vai dar o leucovorin e vai dar a glucarpidase. Além disso, pode ser que você precise repetir essa dose da glucarpidase, porque pode haver um efeito rebote ainda nesse metrotexato. Nós não temos a glucarpidase no Brasil, a gente tem o leucovorin. O que a gente faz? Né? Normalmente, a gente faz hemodiálise, de preferência capilar de alto fluxo, e o mesmo que acontece com a glucarpidase pode acontecer com a hemodiálise. A gente pode ter um efeito rebote após a hemodiálise. Você pode ver que quando você dosa o metrotexato, ele pode subir de novo no sangue do paciente. Uma coisa sobre a glucarpidase, que assim, na hora que você injeta a glucarpidase no paciente, 15 minutos depois você dosa o metrotexato venoso, né, desse paciente, e ele assim tem uma queda expressiva. Então, quando você vê os estudos mostram que pacientes que fizeram uso de glucarpidase, comparado a pacientes que fizeram hemodiálise, e que não fizeram em nenhum momento o uso da glucarpidase, né, fizeram apenas hemodiálise, os pacientes que utilizaram a glucarpidase recuperaram a função renal muito mais rápido do que fizeram hemodiálise. Então, assim, é uma medicação que a gente pode vir a ter, né, e a gente tem que estar ciente que é uma medicação cara, mas que tem uma melhora muito grande na função renal desses pacientes. Então, agora vamos entrar, né, na parte mais nova da oncologia. Vamos pensar uma coisa. A gente veio de um tratamento que é uma quimioterapia,
que você faz para o paciente, e essa quimioterapia vai matar tanto célula boa quanto célula ruim. Então, ela vai matar a célula cancerígena, mas vai matar a célula boa também. Com a imunoterapia, você está fazendo uma medicação direcionada para a célula cancerígena. Então, diferente das quimioterapias anteriores, com cisplatina, agora você está fazendo uma medicação que age diretamente sobre o câncer. Então, vamos ver. Deixa eu passar aqui, porque... Passou. Bom, a imunoterapia, ela vem desde 1990 para cá se desenvolvendo, né? Então, a gente tem aqui, mais ou menos, em 2010, a gente tem o início do uso do ipilimumab, que é um agente que ele vai bloquear, né, o CTLA4, que é o anti-citotóxico T linfócito associated protein 4. Então, ele bloqueia, e aí a gente tem primeiro o ipilimumab, que foi o descoberto, e logo assim a gente tem a descoberta do PD-1 e o PDL1, que também são marcadores, são sinalizadores dessa célula T. Então, aí a gente vai ter pembrolizumab, nivolumab, aí depois, mais recentemente, cemiplimab, dostarlimab e o anti-PDL1, que é o atezolizumab, turvalumab e avelumab. Isso são diferentes sítios que essas medicações atuam para liberar uma resposta negativa. Eu vou mostrar melhor. Quando a gente tem uma célula cancerígena, né, você tem um câncer aqui, aí você tem as células, né, do câncer, essas células são apresentadas, né, as células apresentadoras de antígeno, elas vão e vão apresentar essa célula aqui pelo complexo de histocompatibilidade, a célula T, e aí a gente vai fazer essa sinalização da célula T. Essa célula T sinalizada vai voltar e ela vai estar ativada para atacar essa célula cancerígena. Só que o que acontece com o PD1, PDL1 e o CTLA4? Eles são respostas negativas a essa célula T. Por exemplo, se a gente tivesse uma célula cancerígena e a gente só tivesse estímulos positivos, né, a gente teria um ataque generalizado ao nosso organismo. Porque além de atacar as células cancerígenas, essas células atacariam todas as células, a gente ia ter uma alteração imunológica. Então, PD1, PDL1 e CTLA4 são interações inibitórias. Elas vão impedir que essa célula T saia fazendo estímulo para destruir todas as células. Então, é como se fosse uma inibição. Então, essa célula T ela não vai enxergar essa célula cancerígena, ela não vai atacar essa célula cancerígena. Então, o que a gente faz? O que foi criado? A gente chega e coloca um inibidor aqui. Então, um anti-CTLA4. Na hora que eu dou esse bloqueador, eu bloqueio essa inibição, eu consigo que a célula enxergue, que ela ative o sinal para ela começar a destruir essa célula cancerígena. O mesmo acontece aqui, ó, o PDL1 e o anti-PD1, a gente está aqui a medicação. Essa célula acaba com esse estímulo inibitório, esse sinal inibitório que é realizado na célula T, e a gente começa o ataque. Só que, né, a gente tem os problemas relacionados à utilização das imunoterapias, porque na hora que você começa essa liberação desse estímulo negativo, né? Na hora que essa célula começa a ver a célula cancerígena, ela pode atacar outras células que não deveriam ter sido alteradas, né? Então, você pode ter, além da nefrotoxicidade, que acontece pelos inibidores de checkpoint imunológico, né? A gente também pode ter alterações. As mais comuns são rash, pode acontecer vitiligo, pacientes podem ter
hipofisite, tireoidites, pneumonites, uveíte. Então, a gente tem várias alterações por causa dessa liberação, né? Dessa célula conseguir enxergar a célula cancerígena melhor. E no rim, a gente tem o principal sendo a nefrite intersticial aguda, principalmente pacientes que utilizam inibidor de bomba de prótons. Então, claro que a gente pode ter outras alterações, né, glomerulares, a gente tem glomerulonefrite falcimmune, glomerulonefrite por C3, nefropatia por IgA, a gente pode ter alterações glomerulares também, mas o principal no rim é a nefrite intersticial aguda. Então, pode acontecer de 14 até 16 semanas após o início do bloqueador do receptor imune, mas é variável, tá? Pode começar antes também. Fator de risco principal, inibidor de bombas de prótons, o paciente que já tem uma insuficiência renal pré-existente e pacientes que desenvolveram outros efeitos adversos imunomediados. Paciente que também tem uma hipofisite, paciente que também apresentou uma pneumonite. Então, ele pode ter maiores chances de ter uma nefrite intersticial aguda. Se possível, biopsiar esse paciente. Por quê? A gente tem que lembrar que esse paciente, por exemplo, um paciente que ele tem melanoma, ele está fazendo pembrolizumab, por exemplo, ele tem um melanoma metastático. Nós não temos, ele vai ficar um longo período tomando pembrolizumab. Então, se ele apresenta uma alteração da função renal no meio do tratamento, no início do tratamento, a gente não consegue definir que alteração é essa, a gente pode ter dificuldade depois de fazer de novo essa medicação, esse paciente vai ficar meses, talvez anos tomando essa medicação. Então, o ideal é que a gente definisse qual o problema renal que esse paciente está tendo. A gente sabe que nem sempre é possível a gente biopsiar, mas, se possível, vamos biopsiar para a gente ter um diagnóstico. O tratamento seria um corticoide, de 4 até 24 semanas. O ideal é que, a partir do momento que esse paciente começa a responder e melhorar a creatinina, ter melhora dessa função renal, você começa a retirar esse corticoide. Alguns pacientes, mesmo com o uso de corticoide, não conseguem retornar essa função renal de base, então a alternativa é o infliximab, e você, nesse período, né, suspender o correceptor imune, né, o bloqueador correceptor imune. De 1 até 5% dos pacientes podem ter recorrência da lesão renal após a reintrodução, porque nisso que esse paciente apresenta uma melhora da creatinina, muito próxima da de base, você retorna a medicação para ele, quimioterapia. Ele precisa continuar tomando a medicação. Então, esse paciente pode recorrer na doença renal. Esse paciente que apresentou um caso grave de efeito adverso imunomediado, por exemplo, o paciente precisou de hemodiálise, mas depois recuperou a função renal, esses casos graves você precisa acompanhar até 1 ano. Ele pode ter novas alterações de função. Agora, importante, paciente transplantado renal, ele pode apresentar perda do enxerto em até 40%. Então, aquele paciente que era renal crônico, dialítico, transplantou rim, e aí ele apresentou melanoma metastático, e ele vai fazer uma imunoterapia, vai fazer um pembrolizumab, um anti-PD-1. Esse paciente precisa estar ciente da possibilidade de perder esse enxerto. Ele tem que estar ciente que ele pode ter que voltar a fazer hemodiálise. Então, normalmente, a gente tem que alterar a imunossupressão desses pacientes, mas mesmo alterando a imunossupressão, esse paciente tem que estar ciente que ele pode fazer hemodiálise. E ele pode optar se ele quer ou não fazer medicação. Agora, a gente vai falar terapias celulares. Então, a gente começou, vamos lá, historicamente, a gente começou na cisplatina, na quimioterapia, que a gente vai matar célula boa e célula ruim. Aí a gente veio para a imunoterapia, que a gente tentou melhorar a sinalização para aquela célula T marcar diretamente aquele câncer, né? Aquela célula cancerígena. E agora, na terapia celular, a gente vai atacar diretamente esse câncer. A gente vai fazer uma célula T,
direto para atacar essa célula cancerígena. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Esse é o que a gente chama de CAR-T, o receptor de antígeno quimérico de célula T. Então, vamos fazer uma coisa, tentar tornar isso mais simples. Então, a gente precisa pegar a nossa célula T do paciente com câncer, e colocar um domínio de receptor, um domínio de antígeno, que ele possa se ligar a essa célula cancerígena e destruir essa célula com câncer. Mas como que eu vou fazer essa sinalização nessa membrana, nessa célula T? Como que eu vou sinalizar isso? Então, eu vou usar o lentivírus, né, um vetor viral. Então, o lentivírus é um vírus que não ataca a gente normalmente, né, não causa nenhuma doença. Então, a gente vai pegar o lentivírus, vai colocar esse domínio, né, ligador nesse lentivírus. Ele vai entrar na célula T e vai expressar esse domínio aqui na membrana. E aí a gente vai ter a expressão, tá vendo, do domínio na membrana da célula T, esse virou o CAR-T. É uma célula feita, um receptor montado, que ele vai se ligar à célula cancerígena e destruir essa célula cancerígena. Mas como que a gente faz isso assim, na vida real, né? Como que é? Então, primeiro a gente vai coletar o sangue desse paciente, a gente vai fazer uma leucoaférese, a gente vai tirar essas células T. A gente vai definir esse receptor quimérico. Então, no Brasil, a gente teve a aprovação, acho que foi ano passado, mas a precificação só foi esse ano, então a gente já tem o CAR-T CD19 disponível. Então, a gente vai colocar, né, pelo lentivírus, a gente vai expressar esse anti-CD19 aqui, vai fazer crescer essas células em laboratório e vai devolver essa infusão para o paciente. E essas células, esse CAR-T, essas células modificadas, vão destruir as células do câncer. Isso é uma terapia que custa $500 mil. É uma terapia que a gente teve que fazer algumas modificações aqui no Brasil para poder receber, né? Por exemplo, a gente tem que ter empresas certas que vão fazer essa leucoaférese do paciente. Acho que a indústria farmacêutica definiu algumas empresas no Brasil, então a empresa vai lá, faz a leucoaférese desse paciente, esse material é enviado para os Estados Unidos ou para a Europa, e depois ele retorna com a célula do CAR-T pronta. É uma dose única, tá? A gente tem uma cura do paciente com uma dose única de tratamento. Então, isso é a terapia mais direcionada à célula cancerígena que nós temos hoje. Nos Estados Unidos, isso já está muito mais amplamente, mais utilizado. No Brasil, só está liberado o anti-CD19, né? A gente não tem liberação não tem ainda nada para tumor sólido, tá bom? Então, mas a gente tem alguns problemas, né, com CAR-T. A gente tem aqui que um estudo feito na Mayo Clinic, ano passado, 2022, é um estudo de 83 pacientes com linfoma não Hodgkin. Eles usaram CAR-T anti-CD19. Eles avaliaram o paciente em junho de 2016 a novembro de 2020. Acompanharam esses pacientes por 31 dias. Então, a gente pode ver que 14 desses pacientes desenvolveram algum tipo de lesão renal aguda, com aumento da creatina de base de 1,5, então 17% dos pacientes. 10 tiveram lesão renal resolvida. 2 foram para hemodiálise com óbito e 2 não recuperaram a função renal. Qual é o grande problema do CAR-T? É a síndrome de liberação de citocina. A síndrome de liberação de citocinas é parecida com uma sepse, né? O paciente fica vasoplégico, hipotenso, precisa ser entubado, precisa de uso de aminas, e a gente tem liberado o tocilizumab, que é o inibidor da IL-6, para fazer para esses pacientes, porque a gente viu
em estudos, né, que esses pacientes têm um IL-6 altíssimo. Então, você vai inibir esse IL-6 com tocilizumab para a gente diminuir essa síndrome de liberação de citocina. Mas você vê, até em centros que já estão mais acostumados a fazer terapia de CAR-T, você tem de 1 a cada 6 pacientes apresentaram algum tipo de lesão renal. E alguns, um evoluiu para óbito. Então, assim, realmente, é um tratamento, é ótimo, é um futuro, né, para a quimioterapia, para a oncologia, para todo mundo, mas a gente ainda está caminhando como que a gente vai manejar esses pacientes, né? Então, a gente teve os fatores de risco principais, pacientes que já tinham taxa de filtração glomerular baixa, pacientes que precisaram utilizar contraste venoso e pacientes que fizeram síndrome de liso tumoral. Então, assim, é um futuro, mas que a gente ainda está caminhando, né? Até por causa do valor, é um valor altíssimo, é $500.000 para você fazer uma infusão, né? Então, a gente está caminhando, mas uma grande perspectiva pela frente. Então, é isso. Quis falar um pouquinho de tudo da onconefrologia, tá? Dar um apanhado. A Sociedade Americana de Onconefrologia é uma sociedade nova, tem alguns centros com fellow já de onconefrologia. Então, é uma subespecialidade que a gente vem caminhando, né? Para ela se tornar, né, mais factível, né? No Brasil, a gente não tem nenhum fellow de onconefrologia. Aqui a gente teve, isso foi o segundo simpósio, né? No ano passado foi em Harvard, esse ano foi em Texas, abrangendo vários tópicos de onconefrologia. E o que eu acho mais importante nisso tudo é que nós, nefrologistas, nós precisamos estar mais próximos aos oncologistas, mais próximos aos hematologistas, porque a gente precisa tentar entender um pouquinho, né, de como que é a oncologia, tentar falar um pouco a língua do oncologista. Porque quando a gente faz residência, né, eu já fiz residência há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu não via esse tipo de paciente. E agora a gente já começa a ver que esses pacientes estão vindo para o nefrologista. É um paciente que ele está curado de um câncer, só que agora ele tem uma insuficiência renal. Ou um paciente que transplantou o rim e agora ele tem um câncer. Então, os pacientes estão vivendo muito. Então, eu acho que a gente precisa ter uma parceria maior com o oncologista e com o hematologista, para a gente conseguir conversar, para a gente não ser chamado naquele momento, quando o paciente está com uma creatina de 6, o que nós vamos fazer agora? Então, a gente não foi chamado antes, a gente poderia ter feito alguma coisa antes para esses pacientes. Então, eu sei que a gente tem muita dificuldade com outras especialidades, né? Às vezes o oncologista ou o hematologista pode sentir que a gente está querendo avançar na especialidade do outro, mas isso não tem nada a ver, né? A gente, na verdade, está tentando montar uma parceria com eles para esse paciente oncológico ficar sendo visto globalmente, né? Então, em vez de a gente chegar só no ponto final, né? No final, é diálise, sabe? A gente tem que tentar atuar um pouco antes, mas para isso a gente também precisa se aproximar, a gente precisa conversar, saber falar, né? A gente precisa saber um pouco de quimioterapia, a gente precisa saber um pouco de câncer, para a gente poder ter uma conversa, uma parceria melhor com eles. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Dani. Muito boa a palestra, acho que abordou os principais, como você falou, é um tópico muito longo, né? Mas eu acho que você fez uma síntese muito boa. Concordo com você que é uma área que o nefrologista tem que se envolver mais, por todos os motivos, né? Nossos pacientes, a prevalência crescente, né, de acometimento oncológico em pacientes nossos, ou então de pacientes oncológicos que se tornam renais crônicos, né? Injúria renal aguda, eu acho que tem um campo grande. E por que não pensar também no nefrologista começar a participar de condutas em tumores do trato urinário, né? A gente vê isso, os pneumologistas fazem isso, os hepatologistas fazem isso. Então,
câncer renal, né, que é uma doença razoavelmente prevalente. A gente tem tratamentos novos, né? Então tem crioablação, tem imunoterapia. Eu acho que a gente pode e deve participar mais, né, desse dia a dia, e eu acho que o Comitê de Onconefrologia da SBN é um ótimo início e é muito bom ter uma participante do Rio de Janeiro, que é você. Queria te parabenizar por isso. Bom, pessoal, está Obrigada. aberto para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Bebel, acho que abriu a câmera aí. Dani, Oi. Dani, queria primeiro parabenizar, falar que eu estou muito orgulhosa de você. Ai, me dá muito orgulho vendo assim, quando tem um residente que saiu de Bom Sucesso e está voando, assim, sabe? Não, Mas você é culpada disso, né? Você sabe não, e aí eu a queria que você história. falasse pra gente por que que assim, a Dani tá fazendo mestrado nisso e realmente já tem um tempinho que eu converso com ela, obviamente ela trabalha no INCA, então eu acho que tem um viés aí do INCA, mas como é que fala pra gente como é que surgiu esse seu viés aí para ir para onconefrologia, além do INCA, teve alguma outra coisa? Conta pra gente, só pra gente saber, porque eu acho que isso aí estimula as outras pessoas também, né? Então, a Bebel já até sabe dessa história, mas eu vou contar. O que que aconteceu? Eu já trabalho no INCA há 10 anos e eu vejo paciente hemodiálise, eu sou chamada, acompanho, mas é aquele acompanhamento que a gente faz de nefrologia, né? Sem ter aquele pensamento na onconefrologia. E aí, ano passado, eu fui no Mayo Clinic, que teve aqui no Rio, e eu estava assistindo as palestras, assisti a palestra da Sandra Herman, e ela é da Mayo Clinic, ela é brasileira, e ela começou a falar de bloqueador de correceptor imune. E aí eu falei, nossa, mas isso tem no INCA, com certeza. Então, não tem problema, eu vou lá, vou procurar, isso deve ter no INCA. Se ela faz isso no Mayo Clinic, a gente pode fazer no Brasil. Estava inocente até esse momento. E aí eu comecei a procurar, aí eu conversei com a Sandra durante o simpósio da Mayo Clinic, e ela me falou, manda um e-mail para mim. Aí eu anotei o e-mail e tal. Aí eu fui no INCA e comecei a perguntar sobre as medicações. E descobri que realmente nós não temos essas medicações disponíveis amplamente para utilizar nos pacientes com SUS. Nós não temos nenhum tipo. Não tem anti-PD1, não tem anti-PDL1, não tem CTLA4, a não ser para pesquisa, quando o INCA é contratado para fazer uma pesquisa clínica. Fora isso, nós não temos de amplo acesso para o paciente do SUS. Apenas no HC2, que é no outro INCA, né? A gente tem, para melanoma metastático, o pembrolizumab liberado, mais uma liberação do número fixo de pacientes. Então, depois a gente tem uma quantidade de medicação que, quando chega no limite, a gente não pode mais colocar nenhum paciente, né? Então, eu comecei a ir atrás disso. E aí comecei a fazer o meu mestrado, que eu vou fazer uma análise desses pacientes do INCA que estão fazendo uso do pembrolizumab para melanoma. Esses seriam pacientes que não seriam tratados, eles seriam pacientes paliativos, eles não receberiam quimioterapia. E a gente tem vários deles curados e sobrevivendo há mais de 2 anos, pelo menos, porque essa medicação começou em novembro de 2021, no INCA. Então, aí, a partir desse meu contrato com a doutora Sandra, lá da Mayo Clinic, eu fui para a Mayo Clinic esse ano, fiquei lá um mês no serviço, né, com a doutora Sandra, com o doutor Nelson Lerner, acompanhando o fellow deles de onconefrologia. Então, assim, foi uma coisa, ter ido na Mayo Clinic, no simpósio no Rio, foi que tudo começou. Tá? Então, e é muito bom. Você começa a estudar sobre onconefrologia, você vê que você não é só aquele médico que passa a visita e vai definir se o paciente vai fazer hemodiálise ou não. Você tem que estar antes disso. Então, o desafio é esse, a gente está antes desse paciente precisar fazer hemodiálise. Não, então assim, na verdade a gente acha que é inatingível, né? Eu acho que é muito legal você ter ido para Mail, mostra como eles são receptivos. Isso eu vejo assim toda vez que eu encontro. E aí a gente acha que é um cenário que a gente nunca vai poder ir, que a gente não. Mas eles recebem todas as pessoas, assim, eu falo assim, o próprio Fervenza, né? A gente discute caso com ele. Então, eu acho que isso, poxa, fiquei muito feliz quando você me contou essa história.
E aí serve para todo mundo que, sei lá, às vezes você tem uma área de interesse, vê uma pessoa que você tá. Inclusive, a Dani está publicando um artigo agora com a Sandra, né? Tá fazendo um artigo para publicar. Então, acho que foi, pô, excelente a sua aula aí, Dani. Quero te parabenizar. Várias dúvidas. Eu vou ter que assistir sua aula de novo, porque cada mecanismo de ação ali a gente fica, né? Mas, assim, Não, é complicado. maravilhoso. Não sei se tem gente querendo fazer pergunta aí. Se alguém quiser, levanta a mão. Ô, Pedro, você está conseguindo ver? Carlos Pérez sempre presente aí. Várias pessoas aí, Denise, enfim, não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que assim, é um tema novo para todo mundo, né? A gente, mal ou bem, a gente nunca estudou a fundo esse assunto. Então, acho que todo mundo vai ter dúvidas, não tem jeito, né? Acho que quando eu for pegar esses pacientes, eu vou te ligar agora. Deixa eu Ai, ver gente, aqui. Pedro, você está enxergando? eu não consigo ver, gente, se tem alguém querendo falar. Peraí. Ô, Dani, aquele lá do metotrexate, deixa eu te perguntar, porque eu fiquei na dúvida, aquela outra droga que você falou que não tem aqui. Na verdade, eu não entendi. Isso aí você faz quando tem a nefrotoxicidade, aí você faz além do folato lá, Glucosamina. você É. faz aquele como é que é o nome da droga? Glucarpidase. Glucarpidase. E aí, às vezes, o paciente ele não necessita de diálise, ou mesmo assim, às vezes ele necessita. Eu não entendi, Não assim, necessita de diálise. não necessita, né? E aí, quando Isso. você não tem, você faz a diálise de alto fluxo. E essa diálise de alto fluxo teria que ser o quê? Todo dia, diária? Aí O que depende é da recomendado? dosagem. Aí vai depender da dosagem do metotrexato. A gente já sabe que na primeira diálise a gente vai ter uma diminuição, mas depois de algum tempo, 24 horas, a dosagem do metotrexato volta a subir. Então, você faz de novo hemodiálise. Então, assim, a glucarpidase seria para você não precisar fazer hemodiálise nesse paciente. O leucovorin você continua fazendo. Esse aí você não tem, Sim, com hemodiálise, sem hemodiálise, com a glucarpidase ou sem. Porque o metotrexato que está intracelular, a gente tem dificuldade ali, porque ele vai impedir a divisão celular. E aí a gente faz a glucarpidase para o extracelular e a hemodiálise também, né? Aí ou você faz uhum. ou a hemodiálise, porque o Aí tem um rebote porque ele hemodiálise é tem uma ótimo. concentração intracelular alta, né? E depois tem um rebote por conta disso, então, né? Isso, isso. E aí você vai fazendo dependendo do paciente, né? E essa medicação também você vai fazendo dependendo do nível do metotrexate? Dependendo. Sim, porque a glucarpidase, ele não volta a fazer um pico igual a hemodiálise, ele sobe, Acho que travou. mas sobe. Agora, e aí, quanto é que custa essa droga, você sabe? Não Só de sei, porque curiosidade. ela não está. Eu estava procurando para ver se ela já estava liberada pela Anvisa aqui no Brasil. Eu acho que ela não está nem liberada pela Anvisa ainda. Então, isso foi até discussão no Congresso, né, agora desse final de semana, porque a discussão foi que a apresentação do trabalho da médica lá dos Estados Unidos era sobre o uso da glucarpidase e que nos outros países a gente não teria, né, acesso. Só que eu cheguei a procurar e a gente tem uma tentativa já de liberação na Anvisa da glucarpidase, mas para os americanos sai mais barato fazer a glucarpidase do que fazer hemodiálise. Para a gente no Brasil, provavelmente a hemodiálise vai ser mais barata do que fazer a glucarpidase, vai ser um valor muito mais alto. Mas uma hora vai chegar, né? Então a gente tem que estar preparado, tem que saber dessas medicações. E Ô, aí não Dani, tem nenhum trabalho queria te comparando com perguntar, funciona. Oi. Te interrompi, Pedro, foi mal. Eu não sei se o Pedro cortou. Pedro, tá ouvindo né, a mas gente? a preocupação. Está cortando. Tá falhando a gravação Tá do falhando, Pedro. Bebel. Pedro, tá ouvindo a gente? Tem uma mensagem do Carlos Pérez aqui, ó.
Aonde? No chat? Isso, parabenizando pela aula e perguntando alguma experiência com Rasburicase para evitar ira pela lise tumoral? Lícito moral, é. Valeu, Karine, que eu não tô conseguindo enxergar daqui do meu celular. Também tá difícil aqui. Dani, Não, alguma experiência? não, a gente não tem, amiga. Então, não tem experiência com o uso da radiouricase, felizmente. A gente ainda precisa ter muita coisa para ajudar a gente, né? Normalmente o que a gente faz que a gente faz na maioria dos lugares, né? A gente faz E hemodiálise. vem cá, e no INCA, você que tá lá, você tem visto muita glomerulopatia por esses imunobiológicos novos, assim? Você pega muito paciente? Lá é um grupo pequeno, não. Lá a gente só tem 100 pacientes fazendo essa medicação. Aí, assim, a incidência de alteração renal com o uso dessas imunoterapias é de 2 a 5%. Então, assim, a gente não tem pacientes apresentando alteração de função renal. Quando a gente vê trabalho americano, eles têm 5.000 pacientes, sabe? Sei lá quantos pacientes a gente não tem. Mas o pessoal do comitê, a gente tem alguns médicos, o pessoal da Camargo, que eles têm pacientes que fizeram nefrite intersticial aguda, que biopsiaram. A gente tem no privado, a gente já tem um Nzinho pequeno, mas a gente tem já. Ô, Dani, vocês podiam fazer, sabe o quê? Uma sugestão, já que você está entrando nesse comitê da SBN. Acho que vocês podiam criar um registro de alterações glomerulares relacionadas a drogas oncológicas, porque a gente não tem esses dados, né? Então, assim, Não. tipo um registro, qual a droga que usou, qual a alteração glomerular, quais manifestações, porque eu acho que, assim, como a gente tem, tal lugar tem tantos pacientes, tal lugar tem tantos, e às vezes até mesmo hospital particular, a gente recebe um paciente que tem alguma alteração ali, a gente pode colocar esse paciente no registro, porque é igual doença rara, eu estou no Condora, né? Então a gente fez um registro de algumas doenças raras. Então eu acho que vocês tinham que criar um registro de alterações renais, alguma coisa assim, entendeu? Fazer uma coisa bem objetiva, mas que, por exemplo, o médico, olha, gente, quando vocês pegarem um paciente com alteração renal, vocês coloquem no registro. Então, eu acho que seria uma coisa legal para vocês fazerem pela SBN, porque a gente poderia ter mais dados, né, da população brasileira. Sim, pode ser uma ideia, sim. Vou conversar com o pessoal. A gente está começando agora, né? O comitê vai começar agora, então acho que é uma ideia, sim. A ideia é a gente falar mais sobre a onconefrologia, ter mais espaço e também gerar dado, né? Para a gente poder fazer pesquisa, acompanhar. Acho importante, sim. Carlos Pérez aí, pode falar, Carlos. Opa, estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Tudo bem? Parabéns pela aula, Daniele. Muito interessante você trazer isso, porque eu vou ser sincero, quando eu recentemente tive um paciente com IRA, com inibidor de checkpoint, pembrolizumab, e cada paciente desse oncológico é tanta droga nova que sai na área de oncologia, talvez seja uma das áreas com mais drogas novas, né, para a indústria farmacêutica, que a primeira consulta eu tenho que entender o que está usando, eu falo, eu vou ter que estudar para a segunda consulta, porque realmente o que você trouxe foi muito legal, didático, que são as classes, né, de imunoterapia, esse CAR-T-cell, essa tecnologia ainda também, pelo menos no SUS, ainda não é uma realidade, e está longe ainda, basicamente, que eu esteja sabendo, São Paulo já começa a ter alguns casos na área hematológica, os inibidores de checkpoint no mercado privado já são uma realidade, e nós nefrologistas, como você falou, nós seremos demandados por esses pacientes, e o que você colocou muito bem, intervir numa fase precoce. Mas é difícil, são pacientes, às vezes, com múltiplas comorbidades, às vezes a biópsia renal é complicada em pacientes que têm discrasia ou outras morbidades, e eu acho que a gente tem que ter, como você bem disse, estudar e entender os mecanismos de lesão renal, os diferentes mecanismos, mas, sem dúvida, usar todos os artifícios
Acho que além da biópsia em si, sobretudo quando a gente pensa num dano glomerular, mas os inibidores de checkpoint, por exemplo, dão muita nefrite tubular intersticial. Por sorte, nesse paciente, com a suspensão e de inibidor de bomba de próton, que você bem colocou, ele recuperou a função. Mas eu queria saber qual é a sua opinião, porque esses pacientes precisam, às vezes, reusar essas drogas para o tratamento da doença de base. E Sim. como é que é essa atitude? Recupera a função, por exemplo, de uma ira, aí faz a droga de novo, porque ele vai precisar dessa droga com a mesma classe. Como é que você manipula isso aí? Normalmente, retenta fazer de novo a droga. Esse paciente, tem alguns desses pacientes que não tem outra opção, né? No caso, melanoma metastático com uso do pembrolizumab. Esse paciente não teria tratamento, né? Quimioterapia. Então, ele já faz uma imunoterapia. Então, se ele fez uma IRA, ele resolveu, a gente conseguiu resolver, chegar na creatina de base dele, o ideal seria que a gente continuasse a fazer imunoterapia. Porque se a gente parar a imunoterapia, essas células vão atacar de novo, né? Elas estão ali, né? Então, a imunoterapia só está deixando que a célula T enxergue esse câncer. Então, se você for ler artigos americanos, que é a nossa base, né? Artigos europeus, pessoal lá de fora, eles vão colocar de novo a imunoterapia. E a não ser que o paciente tenha uma alteração grave. Assim, por exemplo, tem paciente que faz colite e que faz uma sepse abdominal, aí ele não coloca de novo a imunoterapia. O paciente que possa ter ido para hemodiálise, fez hemodiálise, mas depois você foi fazendo corticóide e ele recuperou. Você tem que pesar, né, se você vai voltar ou não. Mas se você, na leitura de artigos, ele vai mandar você fazer de volta. Você coloca que se você for um grau baixo de efeito adverso imunomediado, não tem motivo para esse paciente não ser tratado novamente com imunoterapia. E, às vezes, o paciente precisa de mais de um tipo de imunoterapia, né? Ele não faz só um pembrolizumab, ele faz dois tipos de imunoterapia, porque a gente já sabe que chega uma hora que o organismo ele começa a achar maneiras de fugir, né? Você precisa de mais de uma inibição, como se fosse assim. Ele libera duas estimulações, né? Que a inibição já existe. Então, você precisa de usar, às vezes, mais do que uma imunoterapia. Então, você faria assim, faria de novo. Se não for um grau grave, tá? De efeito adverso. Perfeito, Daniel. Perfeito. E eu fico uma sugestão, que você falou bem, né? Já existe um fellow, uma especialização, entre aspas, de onconefrologia em centros americanos, né? Como você bem colocou. Na realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu vejo local para fazer esse tipo de especialização é o INCA, porque os demais hospitais são muito restritos em termos de tratamento oncológico, pelo menos os universitários. E os hospitais, ou mesmo hospitais federais, que tenham residência ou pós-graduação em nefrologia, eles têm serviços pequenos de oncologia. Já o INCA, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é o maior serviço de SUS. E então você está no local, a tempestade perfeita, né? Ter nefrologista no hospital de câncer, que é referência nacional, é um passo para montar, num curto ou médio prazo, algum tipo de estágio, etc., nessa área de onconefrologia. Então, fica esse estímulo aí para você traçar essa carreira aí. E quem sabe em breve a gente tem, no curto e médio prazo, a possibilidade de um treinamento no local que tem a terapia em grande escala, né? Para poder ter esse tipo de treinamento. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Excelente, Carlos. Não, quem sabe nossos residentes também não podem rodar lá com ela, né? Uns 2, 3 meses, né? Faz parte do rodízio da residência daqui a pouco, né? Que do jeito que tá Residente indo, só não, acho que professor também pode rodar lá, porque demanda em alta escala e eu mesmo gostaria de ficar um tempinho para poder aprender um pouco nessa área que está demandando a gente, né? Tanto na área pública quanto Tá. na área privada, os pacientes demandam
e eu Sim. tenho que ir para o up-to-date, eu tenho que ir para os artigos para estudar. Então, parabéns, eu acho que tem uma grande trajetória aí no curto médio prazo para poder oferecer isso aqui, pelo menos na nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Gostei muito. Obrigada. Parabéns, Dani. Acho que isso aí é uma das primeiras aulas que você vai dar de várias, tá? Porque a gente vai explorar agora. Não sei se o Pedro tá ouvindo? Que ele estava caindo. Tô ouvindo, Bebel. Tô num lugar aqui, cheguei, tá pegando meio mal, mas tô ouvindo sim. Você estava falando uma hora e aí caiu, Pedro, cortou. Você quer continuar? Não, não, eu falei com a Dani, o que eu queria perguntar é sobre o uso de imunoterápico em transplantado renal. Os inibidores de checkpoint parece que são proibitivos, né, para conta do evento de rejeição aguda. Mas os, os, os que atuam na coestimulação parece que tem alguma. Tanto que é o contrário de uma droga que foi testada já, né? Então você já teve no transplante para evitar a rejeição, você tinha um bloqueio da coestimulação. E essas drogas fazem o inverso, né? Então elas são agonistas da coestimulação. Então realmente acho que para o transplante renal não tem como usar, né? Embora seja uma droga que é muito boa para melanoma, né? Que é bastante prevalente em transplantado. Na literatura, até no simpósio também, o pessoal está usando. Teve até uma aula, a gente tem que fazer algumas alterações, a gente ainda não tem um protocolo, né, de como que a gente vai fazer a mudança da imunossupressão desse paciente. Talvez você precise aumentar mais corticoide na imunossupressão desse paciente, mas não tem nada definido, cada um está fazendo de acordo com o paciente. Mas o pessoal tem, assim, pacientes que optem a tratar com imunoterapia, sabendo dos riscos de perder o enxerto, ele está sendo tratado, sabe, nos Estados Unidos. Porque se você for pensar, ele pode fazer hemodiálise, né? Seria diferente se você pegasse um paciente de transplantado cardíaco, um paciente de transplante de pulmão, que aí você não teria como fazer o tratamento. Mas, assim, pelo menos no dia lá do simpósio, o caso que eles mostraram, um paciente com melanoma metastático, múltiplas metástases, paciente curado, assim, não tem mais evidência de metástase. E um paciente transplantado renal, né? Então, ele aumentou a imunossupressão, está em uso de imunoterapia e ainda não rejeitou o enxerto. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando, né? Mas a gente pode pensar já que talvez seja uma maneira de usar, né? Imunoterapia nesses pacientes transplantados. Estando ciente que você pode perder um chip, né? O paciente tem que desejar, né? Senão, não tem como. Eu acho Mas que na hora melanoma que eu estava. metastático. Fala, Pedro. Não, na hora que cortou, acho que você falou alguma coisa de rasburicase, eu não peguei. Acho que teve uma pergunta de rasburicase, né? Não, se ela teve experiência, não. Ela respondeu que Cara, não. na rede privada a gente usa, e assim, é aquele remédio que você usa, você pede o ácido úrico no dia seguinte, você fala, tá errado. Porque vem indosável, não é um negócio que baixa um pouquinho, baixa 30%, 40%, é indosável, né? E aí, só de curiosidade, Dr. Carlos, que gosta de curiosidades em nefrologia, do salmão, da vasectomia, né, Dr. Carlos? Qual que é o único mamífero, sem ser o homem, que não tem a uricase, que produz, que é quem converte o ácido úrico em alantoína, né, que é o que o remédio faz, a enzima recombinante. Hein, Dr. Carlos, sabe? Não, mamífero não. Eu sei que as aves têm. Na A verdade, uricase, mas ave é o tem dálmata. uricase. Ave tem uricase. Agora essa aí eu passo. É o dálmata. O dálmata, especificamente, ele não tem uricase e o modelo experimental de desenvolvimento da droga foi em dálmata. Espetacular, espetacular. Eu já tinha ouvido relatos que a droga realmente é maravilhosa e que isso zerou a lise tumoral, mira por lise tumoral em protocolos, né? Em doença com bulk disease, que dava lise tumoral. E tomara que chegue no SUS. Eu acho que não está disponível ainda no SUS essa droga. Eu não tenho experiência lá no INCA com uso. Acho que não temos mais perguntas aqui.
Dani, ó, obrigada mais uma vez, você arrasou aí. Fico muito orgulhosa de ver você crescendo aí nessa área. Conte com a gente. Eu acho que a SBN vai te dar mais uma oportunidade aí de você crescer. Pensa aí nos registros, nas formas da gente recolher dados, que eu acho que isso é super importante. E aqui o Carlos falou, você está no hospital que é referência de oncologia. E tendo uma nefrologista interessada, nada melhor para a gente ter daqui a pouco uma especialização aí em onconefrologia com você. Parabéns aí. Vou passar a palavra aí para o Pedro finalizar, viu? Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, agradecer de novo a Dani, a todos presentes. Obrigado por mais uma sessão aí com quórum muito bom para uma terça-feira à noite. E novembro aí a gente tem já a sessão marcada, tem o Congresso Paulista de Nefrologia na semana que vem. Vamos ver se a gente encontra os colegas do Rio que forem no Congresso, a gente se encontrar lá. E é isso. Boa noite a todo mundo e amanhã a gente manda o link dessa aula excelente da Dani. Boa noite, gente. Obrigada.